Olá, nessa aula nós aprenderemos um pouco mais a respeito da programação e arquitetura orientada a serviços. Na aula passada a gente falou da importância da questão dos serviços, né? Seus componentes, a importância de se conhecer o negócio para poder fazer o gerenciamento desses serviços que serão ofertados, do alinhamento estratégico para ver se realmente é viável ou não ter esses serviços e do processo de negócio, né? O que eu vou fornecer, o que eu não vou fornecer. A orientação a serviços, ela representa uma nova abordagem para a utilização dos recursos de TI em apoio aos negócios da organização. Como eu falei na aula anterior, você tem na orientação a serviços um diferencial para que você reduza a quantidade de pessoas utilizando e tendo acesso a todos os seus dados, né, da sua empresa, da sua instituição, e que ele obtenha somente aquilo que realmente ele necessita, né? Ele apresenta renovação em níveis técnicos e organizacionais, da mesma forma com que a TI deve ser usada para apoiar o processo de alinhamento estratégico da organização. E você ofertar algo diferencial para que a pessoa consiga ter o que ela precisa e, consequentemente, você poder optar, né, por até receber por esse diferencial. Ao desvincular o domínio de negócio de tecnologias e modelos específicos, como linguagens ou sistemas operacionais, a orientação a serviço oferece à organização a chance de acompanhar as mudanças exigidas por seu contexto de negócio, sem que isso sobrecarregue o uso de recursos de TI. Principalmente porque se eu abro para uma pessoa ela utilizar o sistema, ela ter acesso no sistema, eu tenho que capacitar. E se eu vou fazer um acesso via internet, que ele vai ter aquilo que ele precisa pontualmente, sem acesso a tudo, não precisa ter tudo, ter só uma parte, eu vou ter um diferencial. E eu vou delegar e separar as responsabilidades da organização lógica. Eu vou ter facilidade no uso. Desculpa. Ou seja, eu não vou precisar ficar toda hora monitorando. Eu posso automatizar esse monitoramento. Eu posso destacar algo específico para que eles consigam utilizar. As soluções orientadas a serviços utilizam comunicação via protocolo HTTP, HTTPS, SMTP, entre outros, que são padrões de comunicação na internet. Utiliza web service, que por definição tem uma descrição em XML e que representa uma implementação física de seus serviços. Fazem troca de mensagens via SOAP ou, em alguns casos, JMS. Implementa um protocolo de requisição e resposta entre os serviços e os clientes, e isso pode ser síncrono ou assíncrono. Os papéis que constituem SOA, eles são papéis distintos de interação, então eu tenho o consumidor, o prestador de serviço e o registro propriamente dito. Esse modelo triangular, eu tenho um provimento de serviço. No caso do prestador, do provedor, eu vou determinar o comportamento daquele que está disponibilizando o serviço, ou seja, é considerado o dono do serviço, o que significa que é o responsável por fornecer toda a infraestrutura de acesso via rede e é capaz de responder às requisições internas, tanto intranet como externas extranet. O consumidor ele vai determinar o comportamento daquele cliente da organização. Ele vai determinar o que ele precisa obter daquela organização.
Um consumidor pode ser uma pessoa, uma organização, uma própria máquina ou um componente de software. Representa aquele ou aquilo que localiza um serviço, entende seu protocolo de operação e utiliza desse protocolo para executar. Podemos citar como exemplo: o seu chefe pede para você fazer um documento. O seu chefe pediu, você fez o documento e você entrega o documento. É a mesma coisa, só que via computacional. O registro determina o comportamento que a organização deve ter para divulgar esse serviço e como o cliente deve localizar esse serviço. O responsável por gerenciar os repositórios armazena informações sobre os serviços e organizações que os fornecem. O registro tem que conter informações do negócio, como nome, descrição, o contato, informações técnicas, a linguagem, a tecnologia que vai ser utilizada, e informações sobre o serviço em si, as operações que dispõem da taxonomia, denominadas páginas amarelas. A taxonomia é uma classificação da informação de uma forma hierárquica e de maneira facilitada, tá, o acesso a ela, melhorando a comunicação entre os principais usuários, quer entre especialistas, quer entre um público qualquer. Se eu tenho dados abertos, várias pessoas vão pegar essa informação. Se eu tenho dados restritos, eu preciso obter essa informação de quem vai acessar para poder liberar. Responsável por fornecer mecanismos de publicação e busca para que essa possa ser usado e garantir essa facilidade de localização e utilização do serviço, tá? Eu preciso mostrar para as pessoas, né, especificando essa parte aqui de baixo, eu preciso mostrar para as pessoas como elas têm acesso a esse serviço, né, publicizar isso e garantir que elas localizem facilmente e como elas utilizem esse serviço. O alinhamento do negócio vai depender do modelo da governança da empresa e os requisitos de negócios prioritários da organização e dos recursos de TI disponíveis para a concepção da solução. Tá? Então, eu tenho que saber se eu tenho condições de fornecer esse serviço, como eu vou gerenciar o serviço, como eu vou conter a questão do risco que vai ter esse serviço. E ter a TI como ferramenta estratégica, tá? A TI, ela é estratégica, ela é para auxiliar, ela é para facilitar, ela é para fazer o diferencial. O arquiteto deve modelar os softwares desacoplados de tecnologia, flexíveis e acompanhar as mudanças de negócio. Se você fornece o endereço para gerar o boleto e o seu banco de dados mudou, o seu serviço também tem que mudar. Então, ele tem que ser adaptável a diferentes contextos, permitindo otimização de recursos e melhores resultados para a organização, não para trazer dor de cabeça. E como que a gente consegue esse alinhamento? Quando nós determinamos elementos de um processo de negócio e associamos a esses serviços. Deve ser conduzido dentro do ambiente organizacional e deve ter desmembramento de processos e subprocessos, até que o nível em que as atividades realizadas pelos colaboradores da organização sejam mapeadas. Tá? Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e tenho que saber o que está acontecendo. A partir dos mapeamentos, eu tenho como projetar os serviços, que vai ser o meu diferencial, desenvolver esses componentes e módulos que irão interagir com outros módulos, formando esse ecossistema de serviços, e com um alinhamento, identificar as atividades de negócio e somente então definir quais serão priorizadas e transformadas em serviços.
deve respeitar prazos, orçamentos, disponibilidade pessoal qualificado e apoio da alta gerência, né? Eu tenho que minimizar o impacto negativo. Eu não posso fazer um serviço, deixar aberto, que vai sobrecarregar meu banco de dados e a empresa vai parar. Eu tenho que pensar nisso. A abordagem do processo de mapeamento pode ser top-down, que determina a partir da visão geral do domínio do negócio. A organização ela tem que identificar os processos que serão prioritários e, a partir dessa prioridade, mapear em serviços de TI. Pode a organização inicialmente identificar os ativos disponíveis, basear nessa composição e disponibilidade de recursos, determinar os tipos de serviço que será capaz de desenvolver e aí, sim, seguir com a priorização dos processos de negócios que se ajustam a essa realidade. A garantia através do processo de alinhamento é importante ter as seguintes características respeitadas. Respeitar o fluxo de informação do processo real, né, de negócio, ser semanticamente coeso e autocontido, demonstrar desempenho, porque não adianta fazer uma coisa que é inviável o uso, né? É muito pesado, é cheia de complicações, suportar altos níveis de carga, consequentemente o aumento do volume de acesso, estar disponível para o cliente, de preferência, 24 horas por 7 dias por semana, e, quando possível, apresentar funcionalidades de recuperação e proteção contra falhas. Essa é a nossa segunda aula. Na próxima aula, a gente vai estar vendo a parte técnica da programação e da arquitetura orientada a serviços.